Paz do Senhor, irmãos, boa noite para todos. Você que está anotando aí, você que vai anotar a palavra para ministrar na célula, que gosta de anotar, quero dizer para você, obrigado, hein? Isso é demais. Olha só, agora eles querem me afogar, né? Eu não sei o que eu vou fazer com tanta água, mas você que está anotando aí a palavra, nós vamos falar hoje de ciclos viciosos. Eu quero convidar você a nós refletirmos um pouco sobre isso. Quero convidar você a baixar a cabeça, vamos orar, pedir para Deus falar conosco nesse período. Pai, eu oro para que a Tua presença venha sobre nós de uma forma assim, que nós consigamos entender a Tua palavra, Pai, e compreender a Tua voz para essa noite. Obrigado porque o Senhor é alcançável, Pai. Tu és acessível, Tu estás disponível para escutar a nossa oração e para falar conosco. Então, nós também abrimos nossos corações para escutar a Tua voz. E queremos estar livres de qualquer impedimento, ou de qualquer distração, preocupação, coisas que nos tiram da Tua presença, Pai. Nos faça cativa a Tua presença essa noite, Deus. Em nome de Jesus. Existem muitos exemplos na palavra a respeito de ciclos viciosos. Mas hoje eu vou usar com vocês o exemplo de um livro que todos conhecem, né? Você sabe que está localizado lá depois de Josué, que é o livro de Juízes. Se você não teve a oportunidade de ler ainda o livro de Juízes inteiro, eu quero convidar você a ler. Vai ser muito bom. Na verdade, toda a palavra de Deus é linda, né? Mas o livro que eu quero deixar para você essa noite, sobre o assunto que a gente vai tratar, é o livro de Juízes. E Juízes, gente, ele retrata, dando assim um parecer geral do livro, ele retrata um tempo muito sombrio no povo de Israel. Assim, um tempo de trevas total, um tempo onde o povo de Israel viveu uma apostasia muito grande. Foi a primeira vez que aquele povo que saiu do Egito e que peregrinou no deserto, a primeira vez que aquele povo, assim de forma geral, apostatou da fé, eles abandonaram totalmente o Senhor. E o livro de Juízes, você vai ver uma sombra, as histórias são negras, o clima do livro, o clima daquela época, retrata o povo israelita totalmente longe de Deus, né? No livro de Juízes, por exemplo, não há voz profética, não há expressão de profetas no livro de Juízes, né? Se levantando naquelas épocas e falando assim diz o Senhor. Não há sacerdotes no livro de Juízes, nenhuma menção. O sacerdote que cuidava do templo sacrificava ao Senhor, o sacerdote que ministrava ao povo, que fazia expiação pelos pecados, ele não está no livro de Juízes, ele não está lá. Existem trevas, um povo abandonando a Deus cada vez mais. Mas como foi que isso aconteceu, né? Tudo começou com a desobediência de uma simples ordem, né, que Deus havia dado para o povo de Israel enquanto eles estavam no deserto ainda. Eu quero convidar você então a ler Deuteronômio capítulo 7 comigo, não o capítulo inteiro, nós não temos tempo para isso. Vamos ler 4 versículos, versículo 1 ao 4, Deuteronômio capítulo 7. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga Tadel. Muito boa essa, né? Antigamente a escola bíblica dominical, agora é Tadel. Vocês estão percebendo o trocadilho. Foi engraçado essa.
versículo 1. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas que tu. E o Senhor, teu Deus, as estiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações. Não darás as tuas filhas a seus filhos, não tomarás as suas filhas para os teus filhos, pois elas fariam desviar os teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. O povo de Israel estava ainda no deserto. Lembra que Deus tirou eles do Egito? Eles estavam às beiras de entrar em Canaã, a terra prometida. E dentre muitas coisas que Deus usou Moisés para falar, e de ordens que Deus havia dado para ele, uma das ordens era essa. Deus falou assim para o povo: olha, quando vocês entrarem em Canaã, e eu havendo dado aquela terra para vocês, e vocês guerrearem com os povos de lá, vocês irão destruir aquelas nações totalmente. Vocês não entrarão lá dentro para fazer aliança com eles. Vocês não irão casar com as filhas daqueles pagãos. Vocês irão destruí-los totalmente. Vocês irão destruí-los. E a terra será de vocês. A ordem era simples, era direta, né? E nós às vezes questionamos, né? Destruir totalmente, não deixar sobreviventes, né? E uma coisa que nós devemos lembrar é o seguinte: o que para Israel era a terra prometida, Canaã, para os cananeus, eles não estavam recebendo uma promessa como Israel estava recebendo. Eles estavam recebendo juízo. Eu queria mostrar para vocês uma figura aqui. Mostra para mim aí, Nayane, rapidinho. Eu separei para vocês. Eu vou até apagar a luz aqui um pouquinho, enquanto nós vemos essa figurinha. Só essa aqui tá boa. Vocês estão conseguindo visualizar um mapa aí, gente? Olha só. Essa região aí é a região de Canaã. Canaã não era uma cidade ou um estado só, era uma região. E nessa região tinha vários povos. Então, quando Deus dividiu as terras para os israelitas, cada uma das 12 tribos de Israel tinha direito a uma porção na terra. E estão aqui por cores, né? Simeão tem uma parte, Judá tem outra parte, a tribo de Ruben tem uma, a tribo de Dan tem outra, a tribo de Efraim tem outra, a tribo de Manassés tem outra. Cada um tinha o seu destino, a sua parte na terra. Mas isso não significa, pessoal, que eles chegariam lá e estariam lá, as casas prontinhas, né? Todas quartos arrumados, esperando pelos... Opa, cheguei aqui com a minha mala, vou entrar aqui na casa. Não, esse lugar aí todo, ele era um lugar habitado. Os cananeus moravam aí. E para eles chegarem lá e morarem na terra, eles teriam que conquistar aquela terra. Eles lutariam por aquela herança. E nessa luta, não poderiam haver sobreviventes. Israel estava recebendo uma promessa. E Canaã estava recebendo um juízo. Porque o povo de Canaã, os cananeus, eles haviam estado em pecado muitos anos. Os deuses dos cananeus, pessoal, eram deuses cruéis. Eles exigiam do povo sacrifícios desumanos, né? Você pode lembrar de Moloque, por exemplo, que é um deus muito conhecido no nosso tempo, né? Que eles sacrificavam crianças a Moloque. E os relatos dos sacrifícios é desumano, pessoal. A estátua de Moloque, em alguns desenhos antigos, ela é uma estátua de ferro. E o Deus tinha uma cabeça de boi e tinha os braços estendidos. E a barriga dele era um forno. Os pais pegavam a sua criança recém-nascida e levavam até Moloque para oferecer. Havia 2 tipos de sacrifício a Moloque. Eles poderiam pegar a criança e simplesmente jogar dentro do caldeirão, né, do forno que estava na barriga de Moloque, e sacrificar a sua criança.
Eles poderiam também pegar a criança e colocar nas mãos, que eram de ferro, nos braços de ferro do deus Moloque, daquela estátua, a criança ainda viva, e ela cozinhava nos braços de ferro do deus. Eles eram deuses cruéis, extremamente imorais. Por exemplo, quem adorava Astarote, um deus da época, mantinha relações com bodes no seu templo. Eles iam para o templo e faziam sacrifícios sexuais. Os sacrifícios sexuais naquela época era muito comum. Em templos, quando eles adoravam um deus que considerava o deus da fertilidade, eles, na época da colheita, faziam sacrifícios sexuais dentro do templo. Homens ficavam com homens, mulheres com mulheres, às vezes homens com animais. No caso de Astarote era muito comum, mulheres e bodes. Então, essa região pagã já havia muito, levantava ira e mais pecado, como Sodoma e Gomorra. Deus estava levando Israel para lá, para dar, a terra prometida para Israel, e outra coisa, que ele estava levando para os cananeus, juízo. Agora, era o fim. O juízo havia chegado àquela terra. E os israelitas tinham que cumprir o que Deus tinha falado. Porque se por acaso Israel não destruísse esses povos iriam influenciar Israel a adorar os deuses deles. E a gente vê então, no livro de Josué, quando você pode tirar a figura, obrigado. Você vai ler o livro de Josué, e o que tem lá? Os relatos de como o povo de Israel entrou na terra prometida. E um bem famoso, o que aconteceu? Eles foram lá, destruíram Jericó, por exemplo. Mas Jericó não era a Canaã inteira. Jericó era apenas uma cidade fortificada, uma das primeiras. Existia toda uma região para se conquistar, com muitas cidades, muitos povos ali. Mas sabe o que aconteceu? Eles conquistaram a terra parcialmente. Em alguns lugares eles chegaram e destruíram parte do povo, mas os outros deixaram. Eles chegaram em um lugar e destruíam os homens, mas achavam as mulheres bonitas, deixavam sobreviver e casavam com aquelas mulheres. Mas aquelas mulheres adoravam Astarote. Elas levariam seus maridos israelitas para o templo de Astarote e eles teriam relações com bodes. Algumas mulheres sobreviventes casavam com israelitas e elas adoravam a Moloque. Elas pegariam os filhos que tiveram com os israelitas e levariam para sacrificar a Moloque. Israel faria tudo isso. Eu quero ler com vocês alguns exemplos aqui em Juízes, de povos que eles não derrotaram. Juízes 1, eu vou ler só alguns, tem muitos exemplos, pessoal, se você quiser ler. Eu realmente convido você a ler o livro de Juízes. Juízes capítulo 1, versículo 21. Juízes logo depois de Josué. Juízes 1, 21. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga Tadel. Não pegou, eu não vou falar isso mais. É a última vez. Não vou, acabou, essa piada já era. Pensei que todo mundo agora que já tinha aprendido, Tadel, né? Eu quis, pastor, trazer o pessoal para, né, o treinamento aqui, mas eu acho que não vai dar certo. Não vai, eu acho que acabou. Tudo está perdido. Brincadeira. Diz assim, porém, os filhos de Benjamim, a tribo de Benjamim, que tinha a sua porção na terra, né? Não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Deixaram vivos. Versículo 27. Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Itananaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Meguido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. O que ele está falando? Ao invés de eles chegarem e conquistarem a terra, eles subjugaram o povo e deixavam que eles convivessem com eles e seus deuses. 29. Efraim não expulsou cananeus habitantes de Gezer. Antes continuaram com ele em Gezer. 30. Jebulon não expulsou os habitantes de Critron, nem de Naalô. Vamos pular isso? 31. Aser não expulsou os habitantes de Aco. 33.
Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. Muitos exemplos. Todos deixaram os punhado de povo sobrevivente entre si. E isso geraria em Israel o primeiro período mais negro que eles já viveram, que foi o período de Juízes, um período sombrio. Mais tarde, aqueles povos cresceriam no meio deles, fariam com que eles adorassem os mesmos deuses que eles, depois conquistariam Israel e subjugariam os filhos de Israel. Eles iriam conquistar tribo por tribo, iam fazer dos filhos de Israel escravos, porque lá atrás restaram sobreviventes. E agora eu quero ler para vocês o que acontece no livro de Juízes inteiro. Eu vou ler para você um exemplo aqui, no capítulo 2, versículo 16 a 19. Porque Juízes, entre outras coisas, ele é o relato de ciclos. Um ciclo vicioso, que eu vou descrever para vocês. Capítulo 2, versículo 16. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava das mãos dos inimigos, todos os dias daquele juízo. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam de suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. O povo que ficou no meio de Israel levantava-se contra eles mesmos e oprimiam. Eles escravizavam, por exemplo, a tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim passava anos escravizada, até que eles não aguentavam mais aquela escravidão. Eles pensavam: eu já sei por que está acontecendo isso, porque nós deixamos o Senhor. Vamos voltar para o Senhor e clamar, e Ele nos libertará. E eles voltavam e clamavam para Deus. Então, Deus levantava um juiz, por isso que o nome é Juízes, o levante de vários juízes. Deus levantava um juiz. Esse juiz era um libertador, e esse libertador fazia uma revolução e libertava o povo daqueles que o oprimiam. E aí, quando o juiz fazia isso, o povo tinha um tempo de paz e agradecia a Deus. Mas aí o juiz morria, porque ele não vivia para sempre. Então o povo de Israel, após a morte do juiz, voltava a praticar os mesmos pecados. Quando eles praticavam os mesmos pecados, Deus os entregava nas mãos dos opressores. Então os opressores escravizavam Israel. Em certo tempo da escravidão, eles levantavam a voz para Deus e clamavam. Então Deus levantava outro juiz. O juiz libertava e eles ficavam em paz. Eles ficavam em paz enquanto o juiz vivia. O juiz morria e eles praticavam o mesmo pecado. Praticando o mesmo pecado, Deus os entregava nas mãos de um opressor. E eles eram escravizados outra vez. Você irá passear pelo livro de Juízes, e isso vai acontecer várias e várias e várias vezes. Quantos juízes temos no livro de Juízes? Muitos. Temos uns bem conhecidos: Jefté, Débora e Baraque, Sansão, Gideão. Pessoas que Deus levantava em determinada época e libertavam o povo, mas eles caíam no mesmo ciclo. Eu vou descrever o ciclo para vocês aqui, eu anotei. 1. Pecado e apostasia do povo. Depois,
O pecado trazia a opressão dos inimigos. Depois, eles clamavam a Deus em arrependimento. Depois, Deus livrava Israel através de um juiz. Depois, havia um tempo de descanso e paz. E aí, eles pecavam de novo. E era o mesmo ciclo vicioso, vez após vez. E nós conseguimos identificar esse ciclo também em nós, né? Você também consegue identificar. Um período onde você não está clamando tanto a Deus, ou você está em pecado, ou você não leva uma vida de busca a Deus, mas de repente acontece alguma coisa na sua vida, algo ruim, então você clama a Deus, e aí Ele responde, não é? Então Ele faz um milagre nas nossas vidas, e aí nós vemos aqui na igreja e testemunhamos o quanto Deus é maravilhoso conosco. Após isso experimentamos um período de paz, né, e alegria, porque nós falamos, puxa, como Deus é bom comigo. Depois disso, você relaxa. Então, volta-se a praticar os mesmos pecados. Até que o ciclo volta a se fazer outra vez. Israel ia mergulhando cada vez mais no pecado. E sabe de uma coisa? Quanto mais eles praticavam o ciclo, piores eles ficavam. O pecado que eles praticavam ia ficando cada vez pior. Gente, eles sacrificavam os filhos deles a Moloque. Eles tinham relações no templo de Astarote. Gente, eles estavam lá praticando as mesmas coisas que os povos pagãos estavam praticando. Eles iam ficando cada vez piores. E os nossos juízes, quem eles eram? Nossos juízes, nós temos uma lista bem grande deles. Você lendo o livro de Juízes, você vai identificá-los. Mas você vai perceber também que muitos desses juízes eram doentes. Tão pecadores quanto o povo de Israel. Chegou uma época que Israel estava tão mergulhado no pecado, que o fato de Deus levantar um juiz, não era porque aquele juiz era mais santo entre o povo, era porque não tinha quem usar. Gente, vocês querem alguns exemplos? Vamos falar dos nossos juízes famosos? Jefté, por exemplo. Jefté, o rapaz abandonado pelo próprio pai e os irmãos. É um órfão de pai vivo. Foi expulso de casa, porque os outros irmãos não quiseram ele. Se tornou um delinquente. Eu não vou ler isso para você, você vai conferir isso depois, lá no capítulo 11 de Juízes. Você vai ver a história de Jefté. E ele se torna um andarilho, junta-se uma cambada, como fosse uma gangue junto com ele. E ele se torna um homem de lutas, um grande guerreiro. E ele é chamado para libertar Israel em um momento em que o Israel estava em opressão. E ele vai. E o Jefté é levantado por Deus. Deus levanta Jefté. Mas ele tem uma mente pagã. Sabe o que Jefté fez? Ele fez um voto impensado com Deus. Ele falou assim, Senhor, né, se o Senhor me der a vitória nessa peleja que eu estou fazendo, eu prometo para o Senhor que quando eu voltar para minha casa, a primeira pessoa que vier ao meu encontro, eu sacrificarei ao Senhor. Olha que loucura. O próprio Deus em Deuteronômio, e no Pentateuco inteiro, ele havia proibido o sacrifício humano entre o povo de Israel. E o que acontece é muito triste, porque a primeira pessoa que vem ao encontro de Jefté quando ele volta para casa é a filha dele. Simplesmente ele sacrificou a filha dele. Nós temos também Sansão. Eu nem preciso dizer para você o quanto Sansão não tinha caráter.
embora levantado por Deus, embora Deus o enchesse com o Espírito, ele não se submetia à vontade de Deus. Frequentemente quebrava o voto que havia feito com Deus. Até que um dia foi preso e as suas forças, a força do Espírito, e o próprio Espírito se retirou dele, porque ele se entregava a Dalila. Nós temos um bem famoso também, nós temos Gideão, que nós olhamos e que nós temos tanto assim, damos muitos exemplos, Gideão e seus 300 homens, e como Deus usou Gideão com apenas 300 homens, para derrotar o exército incontável dos midianitas. E com razão, nós olhamos para ele e ele é um exemplo. Mas ainda tinha aquela velha mente pagã. Depois você pode conferir na história de Gideão. Depois de tudo que Deus fez, depois de todos os milagres que ele viu, de como Gideão, de forma maravilhosa, se relacionou com Deus, após ele ganhar a batalha, onde estava tudo bem, o povo de Israel chegou para Gideão. Confira isso depois na história de Gideão. Leia lá no capítulo, deixa eu ver qual é o capítulo, capítulo 6 a 7, tem a história de Gideão. E o povo chegou para Gideão e falou assim: nós queremos que você seja o nosso governante, governe sobre nós. E ele fala: não, eu não quero governar sobre vocês, mas eu quero um presente. Eu peço que cada um de vocês dê as argolas de ouro que estão no pescoço de vocês, porque naquele momento, cada um dos líderes que estavam com ele, possuía uma argola de ouro, e eles de bom grado, lógico, porque Deus usou você para nos libertar dos midianitas. Cada um tirou a sua argola, e não só a argola, deram para ele outros presentes, outras joias raras. Com aquelas joias raras, Gideão fez uma estola sacerdotal, sabe, aquela vestimenta onde o sacerdote ministrava ao Senhor, cravejada de brilhantes, com muito ouro, com placas. E ele colocou essa estola perto de si, na sua casa. E a Bíblia diz que o povo de Israel se prostituía após aquela estola. Isso quer dizer, adorava aquela estola sacerdotal. No final da vida, constrói uma estola sacerdotal que a Bíblia diz que tornou-se em laço para ele. Termina a sua vida idolatrando uma estola sacerdotal que ele fez de pingentes de ouro, que ele mesmo construiu com as mãos. O que é isso? Porque que até mesmo em nossos juízes, nos juízes que Deus levantava, havia uma mentalidade assim. Porque Israel mergulhava cada vez mais fundo em seus ciclos viciosos. E cada vez que eles praticavam um ciclo, eles ficavam piores. O filho de Gideão, o neto de Gideão, Abimeleque, sabe como ele conseguiu o poder em Israel? Ele matou 70 dos seus irmãos para conseguir o poder. 70 irmãos, não 70 primos, 70 parentes distantes, 70 amigos, 70 irmãos. A Bíblia diz que ele os matou sobre uma pedra. Os relatos em Juízes vai ficando cada vez mais sombrio, cada vez mais distante de Deus. E você sabe que é isso que os ciclos viciosos fazem com a gente? Muitos ciclos praticados, né? Quando nós olhamos para uma pessoa e falamos assim: nossa, o rapaz estava tão bem na igreja e se desviou. Mas por favor, não esqueça, antes de alguém chegar a essa culminante, né, de sair da igreja e voltar a ser nominalmente alguém não cristão, ele passou muito tempo desviado aqui entre nós. Aquele homem
tão bem visto, traiu a esposa, foi a um motel com uma prostituta. Gente, não é um deslize do dia, como, sei lá, como você que está acostumado a falar muito palavrão e está desacostumando e fala assim, eu falo um palavrão. Não é. Muitas vezes aquele homem ensaiou em seus pensamentos em como entraria naquele motel. Primeiro ele alimentou pensamentos pornográficos na sua mente. Depois ele começou a passar frequentemente pelaquela rua onde as prostitutas ficavam. Até que a ideia de pegar uma prostituta e colocar em seu carro não era tão absurda assim. Até que ele pegou ela e foi ao motel. Tem uma música de uma banda famosa, do Casting Crowds. Eles falam assim: pessoas não desabam de uma vez. Gente, a morte, o pecado é uma morte lenta. E ele é com ciclos, pequenos ciclos. Um casamento que não se resolve entre os casais o problema, e que vai crescendo, crescendo, até que chega uma culminante, onde se divorciam, onde se separam. Nós não sabemos o que aconteceu. Nós acordamos um dia e o amor tinha acabado. Por que meu esposo não olha mais para mim? Por que minha esposa não me ama mais? Ciclos viciosos. A morte foi lenta. Ninguém desaba de uma vez. Israel não desabou de uma vez. Eles desabaram pouco a pouco. E cada vez que eles entravam em um novo ciclo, eles ficavam piores. E sabe de uma coisa? Nós costumamos falar, olha, o Novo Testamento aqui, onde Deus mostra a graça, porque no Antigo Testamento Deus era só lei. É mesmo? Eu convido você a dar uma olhada no livro de Juízes, e eu quero que você me diga se não tem graça aqui. Vez após vez, o povo caía no mesmo pecado, e Deus estendia misericórdia mais uma e mais uma vez. Tão gracioso quanto no Novo Testamento. Ele levantava aquele juiz, e Deus estava com um desejo tão forte de tirar o povo do pecado, que ele já nem se importava se aquele juiz era santo ou não. Ele levantava e falava, é você, venha. Não era como em Gênesis, né? Quando Deus olha para a humanidade e se arrepende de ter feito homem, e aí tem um versículo que fala, porém Noé achou graça diante de Deus, porque ele era um homem reto e íntegro entre os seus contemporâneos. Não é como Juízes. Juízes você não vai ver assim, e Deus levantou a Jefté, porque ele era reto e íntegro entre o seu povo. Muitos juízes eram íntegros, sim, mas outros não eram. E tiveram várias e várias chances de ser, mas afundavam-se cada vez mais no pecado. E o autor de Juízes, pessoal, termina com uma história terrível. Porque o objetivo do autor é repetir ele de propósito repete esses ciclos. E você lendo o livro, parece que, nossa, de novo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Você pode ir folheando na sua Bíblia. Ó. Capítulo 4, versículo 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal. Beleza? Para frente. Capítulo 6, versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. De novo. No capítulo 8, versículo 33. Mortos Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel, após os Balaíns. Capítulo 10, versículo 6. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor.
Capítulo 13, versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal. Engraçado que Deus sempre estendia misericórdia. E de propósito, o autor relata esses ciclos. Até que ele termina com uma história terrível. Que está do capítulo 19 ao 21. Obviamente, eu não vou ler esse capítulo com você, esses capítulos aqui com vocês, porque levaria muito tempo. Mas eu posso contar o que está aqui. Vocês querem ouvir? Que história terrível é essa? Era uma vez um levita que tinha uma concubina. Quer dizer, uma concubina era, em alguns tempos, era quase como se fosse uma prostituta, mas ela era uma prostituta particular. Por exemplo, reis tinha muitas concubinas. Só que esse levita tinha apenas uma concubina e o texto dá a entender que ele a amava, porque aconteceu eles brigaram. E aí a concubina deixou o levita e foi embora para a casa do pai dela. Aí o levita, depois que ela foi embora, sentiu uma dor no coração. Aí ele pegou o servo dele, 2 jumentos, e falou assim: eu vou buscar ela. Foi até a casa dela e lá estava ela e o pai dela recebeu. E ele falou-lhe ao coração para retornar. E ela, beleza, retorno com você. E aí eles fizeram as suas malas e voltaram para casa. Você sabe que naquela época não tinha trem, avião, carro, e apenas alguém rico, muito rico, possuía uma carruagem, né? Então eles andavam mesmo de jumento. E em certo período da viagem, anoiteceu e eles precisavam de um lugar para passar a noite. O servo dele falou assim: vamos passar a noite naquela cidade. O levita falou assim: não. Nós não vamos passar a noite em nenhuma cidade que não é do povo de Israel. Eu não vou passar a noite numa cidade de pessoas estranhas. Vamos escolher uma cidade onde os nossos irmãos israelitas habitam. E eles foram andando até chegar numa cidade chamada Gibeá. E falou assim: vamos entrar aí e vamos passar a noite nessa cidade. Eles entraram naquela cidade. O costume, né, deveria ser, quando um viajante chega na cidade, prontamente, se uma cidade é pequena, pessoas recebam aquele viajante e hospedem em sua casa, mesmo sem necessariamente conhecer, né, porque era a cultura da época. Só que eles chegaram na cidade, sentaram na praça, boa parte do tempo ia ficando cada vez mais escuro, e a Bíblia diz que não havia ninguém para recebê-los e pô-los em casa. Até que chegou um velhinho que estava passando, ele vinha do campo. Ele olhou para aquele homem e falou: quem é você? De onde você vem? Olha, nós estamos aqui de viagem e não há ninguém que nos receba. O velho falou: vamos para minha casa, lá eu tenho comida para os seus animais, água também, lá eu tenho água para lavar seus pés, pão para você comer, vamos lá. Eles foram para casa, deram comida para os animais, lavaram os pés e estavam comendo e bebendo vinho. Então, alguns habitantes da cidade de Gibeá era habitada da tribo de Benjamim, bateram na porta e falaram assim: quem está aí com você? E o cara falou: tem um hóspede tal e tal. Eu quero que você traga ele para cá, porque nós queremos abusar sexualmente deles. Isso não parece com uma história? Onde foi que a gente já leu essa história? Parece que tem uma história dessas lá em Gênesis, não é? Quando os anjos vão visitar Ló para salvá-lo e tirá-lo do juízo. E Ló hospeda os anjos em sua casa. E os habitantes de Sodoma e Gomorra batem na porta e querem que os anjos venham para fora porque querem abusar sexualmente. Vocês lembram disso? Os habitantes de Gibeá, uma cidade habitada por israelitas, da tribo de Benjamim, estavam agindo exatamente como os habitantes de Sodoma e Gomorra. Porque eles chegaram à depravação total. Eles já estavam totalmente presos em seus ciclos. E o pecado levou eles àquele ponto. E o cara falou: pelo amor de Deus, não. Aqui eu tenho a minha filha, igualzinho Ló fez, né? Eu tenho a minha filha, e aqui tem a concubina dele, não abusa do levita e tal. Até que eles pegaram a concubina do levita. E a Bíblia diz que eles abusaram dela a noite inteira. Até que quando nasceu o sol, eles a deixaram lá. O levita acordou de manhã, abriu a porta
E lá estava ela lá, caída, com a mão acho que no limiar, na calçadinha da porta. E ele falou assim: levanta, levanta. E ela já não levantava, porque estava morta. O levita pegou a sua concubina, levou até um lugar, pegou um cutelo, partiu ela em 12 pedaços, esquartejou-a. Pegou cada um dos pedaços e enviou através de mensageiros, cada pedaço a uma tribo de Israel. A tribo de Judá recebeu um pedaço dela, a tribo de Dan recebeu outro pedaço, a tribo de Efraim recebeu outro pedaço. E quando eles receberam, falaram: o que significa isso? Israel fez uma assembleia. Representantes de todas as tribos de Israel se reuniram em um lugar só. E lá estava o levita para defender sua causa. O que aconteceu com você? Ele falou: eu fui a uma cidade onde os filhos de Benjamim habitam, nossos irmãos. Eles me ameaçaram, quiseram abusar de mim. Pegaram a minha concubina, abusaram dela até a morte, deixaram caída. Eu peguei os pedaços dela e enviei para vocês, para chamar a atenção de vocês, porque eles têm que pagar por isso. E todos falaram: é verdade, eles têm que pagar. E todo Israel se reuniu ao redor de Gibeá para guerrear contra os benjamitas. A primeira batalha acontece, os benjamitas derrotam a tribo de Judá, matam milhares. Outra vez batalham, os benjamitas ganham de novo, matam milhares. E na última vez eles vão e derrotam Gibeá e a tribo de Benjamim. Mas eles matam tanto da tribo, que quase que eles acabam com uma das tribos de Israel. Nesse momento da história, a tribo de Benjamim foi dizimada. Se eles matassem mais um pouquinho, deixaria de existir. E é assim que o autor de Juízes termina o livro de Juízes, com essa última história. E o que ele está falando com essa história? Ele está dizendo: estão vendo todos esses ciclos? Esses ciclos tornaram o povo de Israel nisso aqui. Levaram o povo a uma depravação total. Sabe de uma coisa? Sabe onde é que nossos ciclos vão nos levar? A depravação total. Sabe o que acontece quando nós participamos de ciclos pecaminosos? Nós vamos participando dele até chegar ao nosso divórcio, até acabar com o seu casamento. Você vai participando dele até seus filhos entrarem em uma depravação total. Você vai participando deles até você se tornar uma pessoa pior do que o que você era antes de se converter. Você conhece pessoas que se converteram e depois que se desviaram ficaram piores do que eram antes? Conheço. Esses ciclos nos matam. E Deus quer nos tirar dos ciclos viciosos. Se Deus escrevesse um livro sobre nossa vida, né? Se Ele falasse assim: eu vou escrever um livro sobre a vida do Tyrone, quantos ciclos eu teria? Muitos, eu não sei nem contar quantos. Quando é que eu sairia deles? Eu tenho uma coisa para dizer para você: se eu não sair dos ciclos, o final do livro que conta a minha história vai terminar com uma depravação total. Lembre-se, pessoas não desabam de uma vez. Pecados de estimação que tomam de conta das pessoas. Assuntos não resolvidos dentro de uma casa. Erros repetidos. Milagres que Deus dá, e após você experimentar um tempo de paz, volta-se a pecar outra vez.
Deus quer nos tirar disso. Você não precisa viver um tempo sombrio para experimentar Deus. É possível experimentar de Deus, é possível conhecê-lo intimamente e profundamente, sem necessariamente ter que passar por dias sombrios. E é uma coisa que nós devemos identificar. Os momentos difíceis que nós estamos passando, o que é isso? Trata-se de provação ou trata-se de consequências? É o diabo que está furioso com você? Ou é a consequência do pecado? Porque pode ser isso também, não é? Isso que aconteceu com Israel estava previsto em Deuteronômio 28. Tudo estava previsto lá. Deus falou: se vocês me obedecerem, acontecerá isso, 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 isso. Agora, se vocês me desobedecerem, acontecerá isso, 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 isso. Nós gostamos muito de Deuteronômio 28, porque aquela parte sobre as bênçãos enche nossos olhos. E você profetiza Deuteronômio 28 sobre a sua vida. Não esqueça, por favor, não esqueça, que todo pacto existe em dois lados. O livro de Deuteronômio é um grande pacto que Deus fez com o seu povo. Naquele pacto existem as bênçãos que seguirão uma vida de obediência. E existem consequências que seguirão uma vida de desobediência. E Deus quer nos tirar dos nossos ciclos viciosos. E eu tenho certeza que você, cada um de nós aqui, eu nem preciso entrar em detalhes. Cada um consegue identificar os próprios ciclos, não é verdade? Todos conseguem identificar os ciclos. É quase que você consegue prever a sua reação ante uma determinada situação. Todos nós conseguimos identificar isso dentro de nós. Deus quer que façamos diferente, irmãos. E eu oro para que nós consigamos fazer isso. Amém? Obrigado pela oportunidade.